Saudações, meu amigo. Eu acredito que você já deve estar dormindo. É realmente muito tarde já. Porém, eu ainda estou acordado e justifico a minha demora em responder pelo seguinte: eu estava estudando sobre as condições que levarão a efeito a vinda do anticristo. Trata-se de um tema muitíssimo interessante e o que mais chama a atenção quando você examina um tema como este é que as condições para a manifestação do anticristo estão aí, né? Você tem a maior parte delas já realizadas e falta muito pouco no panorama político e cultural para que elas se realizem. Eu falarei com mais detalhes sobre isso nos vídeos, vai demorar um pouquinho, porque esse é aquele tipo de assunto que você tem que estar muito bem fundamentado para falar, né? E, bom, é o terceiro livro que eu vou ler sobre o assunto em particular, né, do meu conhecimento. O terceiro livro que fala somente sobre esse assunto. E isso está confirmando o que eu li no primeiro e no segundo. Perdão, é o quarto livro, eu também li um outro. E todos estão apontando para as mesmas coisas e realmente é coerente. O ensinamento católico sobre o assunto é muito coerente. E muito incrível porque ele realmente faz sentido e é o que a gente está vendo. E nos mínimos detalhes. É impressionante. Não falarei nada agora sobre isso, mas em vídeos futuros sim. Tá? Se Deus quiser, eu vou tratar desse assunto. No site também, colocando material sobre o assunto. Eu estou traduzindo um monte de coisa, né? Está dando um trabalho enorme, mas é por uma coisa que vale a pena. É um assunto super relevante e vale a pena. Então, assim eu justifico a minha demora. Agora, respondendo a sua pergunta, você disse o seguinte: se não seria a interpretação das duas espadas, com poder espiritual e temporal muito forçada? A resposta é negativa. Não, não é muito forçada. Principalmente por quê? Porque a alegoria ela deve ser medida de acordo com aquilo que ela está representando, a realidade. Compreende? Então, é aí que você vai dar o valor para a alegoria. Essa é a principal razão, vamos dizer, um argumento de razão que nós podemos usar para defendê-la e é o mais apropriado hoje em dia, onde você tem muitos céticos por aí, né? Então, colocaria em primeiro lugar o argumento de razão, que já é o bastante para você endossá-lo. Então, para você compreender a teoria das duas espadas, você leia a Immortale Dei de Leão XIII, que até onde eu sei é a exposição mais concisa e completa do que é essa teoria, ou na verdade doutrina católica sobre as duas espadas. Entende? Ela reflete muito bem essa analogia, tirada das escrituras e feita primeiramente por São Bernardo, aquilo que realmente existe. Quer dizer, existe o poder civil, todo mundo sabe, é natural, existe o poder civil, a autoridade é uma condição de existência para a sociedade, para qualquer associação, qualquer grupo é necessária autoridade. Não há como um grupo de seres humanos chegar ao objetivo se não tem um líder, isso é óbvio. É óbvio, as coisas não acontecem espontaneamente, não, é preciso ter um líder. É assim em tudo. E, portanto, grupo de homens, né, juntos para um propósito comum, precisa ter um líder. Então, a sociedade civil é natural. A autoridade é tão natural quanto a própria sociedade. Compreende? Por isso que o anarquismo é inaceitável. É natural que seja assim. É a ordem das coisas. Então, poder civil, esta espada existe. Realmente. É inegável. Isso é muito manifesto. E a segunda espada, que é a igreja, poder espiritual, é algo também manifesto. É aquele poder, podemos dizer assim, claro, assim no sentido largo da palavra, é aquele poder que os patriarcas exerciam sobre suas famílias, né? E principalmente os primeiros patriarcas do gênero humano, que eram os porta-vozes da religião natural, religião de Deus, como Noé, por exemplo, nos patriarcas, certo? Abraão. Então, esses patriarcas, eles traziam a religião natural, né? Então, eles são esse poder espiritual, não é um poder
exercido, não é, sobre o cidadão determinado, mas não, é um poder exercido sobre as pessoas, sobre a alma das pessoas. Entende? Ele dá uma orientação para a vida, mas com vista, entende, em algo maior do que a aquisição de bens meramente, como se diz assim, bens meramente materiais ou a prosperidade material somente. Não, ele vai muito além. Então, existe esse exercício de uma autoridade moral, realmente, entende? Que dá uma direção para o fim último da vida humana, que é uma comunhão espiritual. Compreende? Então, realmente, as necessidades do corpo, elas fazem um Estado, mas o Estado, sem essa direção espiritual, entende? Ele é realmente assim, uma coisa que não tem a unidade de que precisa. Entende? Você diz, tem autoridade que ajuda a atingir os fins. Prosperidade material, sim, mas a prosperidade material não é tudo. Para unir os espíritos, você precisa de uma comunhão, entende? Um objetivo, uma razão comum. Compreende? Nós não somos uma simples manada, mas nós temos alma, nós temos inteligência, e a inteligência ela precisa de preceitos para se guiar. Entende? E quem é que dá esses preceitos para a sociedade? Isso mesmo para as autoridades da sociedade e para os cidadãos de uma forma geral. Quem é que dá? São as pessoas investidas de autoridade vindas daquele mesmo que criou a sociedade, ou seja, de Deus. E isso não coincide com os governantes da sociedade. Mas na nossa época, que já não é a época dos patriarcas, que já não é a época de Moisés, do Velho Testamento, esse poder está nas mãos da Igreja Católica, dos sucessores dos apóstolos, e principalmente na pessoa do Sumo Pontífice. Sobre eles que está este poder de dirigir as nações. E por isso que Cristo diz a eles: ide às nações e fazei que elas observem tudo o que eu vos prescrevi. Então, quem é que dá a lei? Quem é que dá a lei é Cristo. Por meio de quê? Que o legislador, nosso Senhor Jesus Cristo, dá as leis? Por meio daqueles que ele delegou para isto, os apóstolos e seus sucessores. Então, os homens consagrados por Deus é que têm este poder espiritual, esta influência sobre a alma dos cidadãos. Compreende? Se você acompanhou então essas duas coisas, quer dizer, existem os dois poderes e a nobreza peculiar a cada um deles, você vai entender que a relação apontada pelo Papa Bonifácio VIII na Unam Sancta a respeito deste ponto das duas espadas, você vê que é muito correto, muito apropriado. Compreende? É esta relação, é isto. É assim, então, você vê, pela própria nobreza e importância deste poder espiritual, é óbvio que o Estado ele deve se submeter ao poder espiritual, ou seja, se deixar dirigir por Cristo, e deve, como uma potência material, uma potência, como promotor da justiça entre os cidadãos, ele deve proteger a religião, que é o mais vital para a sobrevivência do Estado realmente, para que não aconteça a revolução, entende? E a anarquia é o mais importante, é você preservar a religião. Então, por esse ponto só, que é um argumento principalmente de razão, você vai perceber que de fato é muitíssimo apropriada essa analogia. E além disso, um segundo motivo é o fato dela ser uma bula dogmática. Compreende? Então, esse texto sobre a doutrina das duas espadas, ele não está assim escrito por um padre da igreja só, por um doutor, por um teólogo, não. Mas foi escrito pelo próprio Sumo Pontífice, sucessor de São Pedro e herdeiro, portanto, do seu primado. Compreende? Então, e ele o fez com toda a sua autoridade. Nós reconhecemos a Unam Sancta como uma bula dogmática. Ela é infalível. Portanto, meu caro, você pode confiar. É verdade, quer dizer, a analogia ela é apropriada e a doutrina que essa analogia ela ilustra, ela é realmente verdadeira. Se você for ler
a encíclica de Leão XIII a esse respeito, você vai perceber que é pura verdade. Beleza? Muito obrigado. Fique com Deus e até mais. Muito bem, para o efeito de melhor compreensão desta questão que você me perguntou, que é: mas as duas espadas de Lucas 22 não seriam duas espadas literalmente? Para responder isto, vamos ao moto medieval que explica os 4 significados que você pode extrair do texto sacro. Diz assim: litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis quid agas, quod tendas anagogia. O que isto quer dizer? Quer dizer que o sentido literal ensina os gestos. Ou seja, o que de fato aconteceu, qual foi o gesto desta passagem? Foi que realmente os apóstolos trouxeram para Nosso Senhor 2 espadas, sentido literal. Assim como, por exemplo, na questão de Noé, que construiu a arca e que estava na arca com seus familiares e os animais. Então, aquilo é o sentido literal, óbvio, correto? Porém, é claro que não há apenas essa modalidade de compreender o texto sacro. Não é somente isto. E você vê isso com muita abundância nos padres da igreja, que a esse sentido literal também aplicam um sentido tipológico, que se divide nessas 3 seguintes que nós lemos aqui. Porque o autor inspirado realmente escreveu para dizer aquilo, mas a escritura também é escrita por Deus, compreende? E Deus, ele, dos fatos, ele nos dá, nos comunica verdades. Ele nos comunica verdades não só com palavras, mas os próprios fatos relatados na escritura, e isto mesmo tem várias significações. E o que você crê? Quid credas? A alegoria. Quer dizer, pela alegoria, você vai compreender uma coisa para você crer. Compreendam, por exemplo, uma óbvia alegoria no caso da Arca de Noé é a questão da arca significar a Igreja Católica, a barca de Pedro. A própria barca de Pedro significa Igreja Católica. Veja, isso é a alegoria, é o que nós cremos. Fora da Igreja de Nossa Salvação, é isto que esta imagem, este fato, manifesta. Luminosamente manifesta. Tem que ter Deus falando para nós, extra ecclesia nulla salus, aquilo que o Bonifácio VIII vai dizer, ou melhor, o Concílio de Florença, né? Enfim, ou o Quarto de Latrão, mas, enfim, a Igreja sempre o disse, né? Isso é uma verdade de fé. Você vai entender isto melhor, entende? De uma forma realmente muito interessante com esta analogia. Além disso, daquilo que você deve crer, também há o que você deve fazer, que você deve agir, como você deve agir, né? Então, o que você deve fazer, né? O que faças é a moral, da moral. Então, há um sentido moral também. O justo, né? Que mesmo apesar das coisas feias que os mundanos diziam, as piadinhas e tudo mais, ele segue o mandamento de Deus e depois ele triunfa sobre os maus. Isto é uma lição moral que nós aprendemos com a Arca de Noé. Compreende que você não deve dar atenção para aqueles que zombam de você por causa da sua fé e fidelidade a Deus. Compreende? Esse é o sentido moral. Você vai dizer que não está no texto? Claro que está. Claro que o autor, quando ele narrou, ele não estava querendo dizer isso, mas Deus sim, que é o autor, vamos dizer, o Espírito Santo, com certeza. Compreende? O autor humano, ele vai, escreve para um certo fim, naquele momento, mas aquilo ali é um fato, e Deus fala pelos fatos, a providência, ela fala pelos acontecimentos narrados na Escritura. Então é muito importante você ter essa abertura para entender esse outro sentido, senão a sua leitura da Escritura é muito pobre realmente, sabe? Isso é uma fonte muito mais rica. E a tipologia, ela abre para você toda essa arca de tesouros maravilhosos. Por fim, nós temos um quarto sentido, que é o que você para você ter, é o que você terá,
que é a anagogia. Anagogia é o que se refere às coisas da glória, as últimas coisas. Então, você compreende, por exemplo, que a Arca de Noé é um símbolo também do paraíso, ou até mesmo, vamos dizer, do juízo de Deus, que dará abrigo aos justos e que castigará os injustos, o ímpio. Então é isso que nós vemos claramente também. Veja, o mesmo texto ele tem essas 4 significações: a significação literal, a significação alegórica, moral e anagógica. Então existem esses sentidos e você pode extrair dele essas coisas. E da mesma coisa você pode aplicar, sem problema algum, a esta passagem. Então você compreende que isto aí é perfeitamente aceitável, né? E você percebe também que você encontra na própria Sagrada Escritura esta forma de compreensão. Você encontra, por exemplo, na carta aos Hebreus, dizendo que o Velho Testamento, ou seja, toda a Escritura antes de Cristo, ela é uma figura do Novo Testamento. Então, as coisas que nós temos que crer sobre Cristo e tudo mais, ali estão uma forma de figura, de modo que você encontra nos personagens e nos acontecimentos do Velho Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, os apóstolos, a classe sacerdotal, que depois será o sacerdócio católico, né? A sociedade, que será a igreja, figurada no povo de Israel. Então, isso é muito claro. Isto é feito no Velho Testamento. E você vê, perdão, no Novo Testamento. E você vai perceber também que, às vezes, para algum texto, eles dão significações, entende? Outras literais, outras tipológicas. Às vezes você entende o texto de uma forma literal, outras vezes você entende o mesmo texto de uma forma moral. Isto é feito também no Novo Testamento. Então, isso aí está fundamentado na Sagrada Escritura, há muitos exemplos, e está largamente autorizado, legitimado pela unânime, constante tradição dos padres e doutores da igreja. Então, não precisa ter nenhum receio nessa questão, certo? E isto é legítimo sim. Beleza, meu caro? Muito obrigado. Fique com Deus e até mais.